Bom dia, pessoal. Nós vamos ter hoje a apresentação da professora Júlia Kefalastron-Com. A Júlia é médica assistente do nosso setor de videoendoscopia e cirurgia minimamente invasiva e ela vai conversar um pouco hoje com a gente sobre a abordagem clínica dos leiomiomas. Obrigado, Júlia, por ter vindo. Por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer ao departamento e ao setor pelo convite. É um tema um pouco extenso, então eu tentei fazer um enfoque bem objetivo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento clínico dos miomas ou leiomiomas, como também podem ser chamados. Então, os leiomiomas, acho que aqui a gente já sabe que são tumores monoclonais de células musculares lisas. Então, eles se originam do miométrio, que é a parede de musculatura lisa do útero, e eles são o tumor benigno mais comum do útero, de longe. Claro. Eles acometem mais de metade das mulheres durante a vida reprodutiva. E dessas, cerca de 30% ou mais apresentarão sintomas em decorrência dos miomas. Então, a gente já pode ver aí a importância que tem essa patologia no dia a dia do ginecologista. Entre os fatores de risco que podem ser responsáveis pelo surgimento dos fibroides uterinos, né, que é uma outra denominação que pode ser dada aos miomas, nós temos a raça, onde a raça negra tem um predomínio muito maior dessa patologia, idade, menarca precoce, paridade ou nuliparidade, fatores outros como obesidade, hipertensão arterial, consumo de cafeína e álcool, e fatores genéticos que têm um componente muito importante aí na fisiopatologia. Já progredindo aí para a classificação, a gente sabe que a FIGO classifica os miomas em relação tanto à sua posição na parede do útero, isso é, em relação a endométrio, sendo submucosos, intramurais ou subserosos, e também em relação à sua localização no corpo uterino. Tá? Já a Sociedade Europeia de Ginecoendoscopia, ela foca aqui na abordagem esteroscópica dos miomas, dividindo aqueles miomas submucosos em grau 0, onde o grau 0 seriam aqueles inteiramente submucosos, grau 1, que seriam aqueles que têm a predomínio de componente submucoso e menos que 50% de sua porção intramural, grau 2, que seriam aqueles inversamente que têm o componente submucoso, porém mais que 50% do seu componente é intramural. E isso faria diferença, na verdade, no tipo de planejamento terapêutico que você vai fazer, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Qual que é o quadro clínico, então, dos miomas? O principal quadro clínico, que é o que, na maioria das vezes, leva as mulheres ao ginecologista, é a presença de sangramento abundante, do qual pode ou não vir um quadro de anemia. Tá? Além disso, é comum sintomas compressivos, dor do tipo peso e dor pélvica. Infertilidade e abortamento também podem ter uma correlação com os leiomiomas e também maus desfechos obstétricos, como trabalho de parto prematuro, apresentação anômala fetal, entre outros. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa patologia? Os miomas, você vai suspeitar deles através do quadro clínico que a paciente manifestar, conforme eu falei dos sintomas anteriores. No exame físico, ele pode ser pobre, não evidenciando nenhum achado, ou ele pode te evidenciar um útero aumentado de volume, globoso, com contornos bocelados, mas necessariamente você vai precisar de uma propedêutica armada para fazer esse diagnóstico. A primeira mão que a gente lança é de uma ultrassonografia, tá? E aí você pode também lançar mão de outros exames mais detalhados, como uma endossonografia ou uma ressonância nuclear magnética, para poder fazer o mapeamento desses miomas, principalmente naqueles casos onde você vai optar por uma abordagem cirúrgica. E a esteroscopia também tem um papel importante, sendo que ela é o único exame que permite uma avaliação histopatológica dos miomas, e ela também vai ajudar a fazer aquela classificação da sociedade europeia que eu comentei, em relação à localização dos miomas submucosos, sua posição, seu grau 0, 1 e 2, e também avaliar a factibilidade da ressecção esteroscópica. Mas o mais importante aqui é a gente saber, na verdade, quando é que os miomas vão exigir tratamento, tá? Eu acho que essa é uma das principais mensagens da aula, passar aqui. Na verdade, a gente não precisa tratar um mioma só porque ele foi um achado de exame, na maioria das vezes, ultrassonográfico.
como a gente falou, são muito prevalentes, mas 30% só das pacientes vão ter sintomas, tá? Então, a gente vai tratar predominantemente na presença de sintomas, sendo que deles o mais comum é a presença de sangramento uterino anormal. Aí, a gente tem aqui alguns casos especiais, vamos dizer assim, onde a gente pode ter uma paciente que é oligossintomático, que você tem um achado mais preocupante no exame de imagem, e você vai optar por tratá-la. Por quê? Se ela tiver um mioma que esteja prestes a fazer uma compressão ureteral, ou já esteja fazendo essa compressão ureteral, mas ainda não apresentou sintomas de hidronefrose ou de insuficiência renal, e também se você suspeita que possa haver na verdade, não um leiomioma, e sim um leiomiosarcoma. É um evento muito raro, mais ou menos 1 em 100 mil mulheres, e até hoje não existe uma maneira eficaz de fazer esse diagnóstico que não seja por histopatologia. Então, a melhor maneira de fazer essa triagem é uma boa avaliação, na verdade, pré-operatória da paciente, definindo fatores de risco, características ao exame de imagem, para você considerar abordá-la simplesmente pela suspeição de sarcoma, já que é uma patologia muito rara. A partir do momento em que você definiu que você vai tratar essa paciente, aí você tem que considerar como que eu vou tratá-la. E aí vai ser fundamental esses 4 pilares. Quais os sintomas que ela apresenta, qual a idade da paciente, se ela tem prole definida ou se ela tem desejo reprodutivo, e qual a localização e o tamanho dos miomas. Então, aqui eu peguei um fluxograma de um artigo nacional, que a gente não vai focar muito aqui nessa coluna da direita de vocês, porque isso se refere à infertilidade, mas em relação ao mioma eu achei interessante porque ele faz essa divisão que eu estou querendo explicar de uma maneira bem didática. Então, os miomas assintomáticos, você pode simplesmente seguir essa paciente tranquilamente, tá? Agora, a partir do momento em que ela tem sintomas, e predominantemente quando esse sintoma for de sangramento, aí vai exigir um tratamento e, inicialmente, o recomendado é que você faça uma abordagem clínica mesmo. Isso nós estamos falando, então, das pacientes que não querem engravidar. E aí, se você tem a melhora com o tratamento clínico, você vai poder só seguir essa paciente e vai poupá-la da necessidade aí de uma abordagem cirúrgica. Vai partir, então, para avaliação de procedimentos cirúrgicos, conforme o desejo reprodutivo, ou se não houve melhora, a princípio, com o tratamento clínico, ou se ela tem sintomas compressivos ou álgicos mais importantes. Só para pincelar aqui, então, o que seria esse tratamento que não é o clínico? Seria o tratamento cirúrgico, que ele é predominantemente minimamente invasivo. Então, uma miomectomia esteroscópica vai ser bem indicada para aquelas pacientes que têm miomas grau 0, 1 e 2, como eu falei, que são submucosos. Miomectomia laparoscópica ou laparotômica para os pacientes com miomas subserosos e intramurais. Esterectomia, para aquelas pacientes que já têm múltiplos miomas e que não têm um desejo reprodutivo mais, de idade um pouco mais avançada. E outras opções aí menos invasivas que têm surgido, que ainda precisam de uma validação no protocolo mais bem estabelecido, como a embolização de artérias uterinas e a ablação guiada por energia ultrassônica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento clínico, que é, de fato, o enfoque aí da nossa aula. Então, a gente definiu quando tratar, e agora a gente tem que pensar como tratar. Para a gente pensar nisso, a gente tem que tentar entender um pouquinho melhor a fisiopatologia, que eu não vou me aprofundar aqui muito, porque senão estenderia o nosso tempo, mas assim, existem inúmeros fatores genéticos de apoptose e de diferenciação celular, e também é inquestionável o papel dos receptores hormonais de estrógeno e progesterona na fisiopatologia dos miomas, tá? Então, o papel do receptor de progesterona, ele é cada vez mais estudado, mais conhecido, já tem múltiplos estudos que definem esse papel, mas ele não é simples, são mecanismos complexos, e ainda está em avaliação qual que seria essa repercussão, ou como extrapolar esse conhecimento molecular para a prática clínica, para nos fornecer, de fato, ferramentas terapêuticas efetivas. Então, as evidências clínicas e moleculares também do receptor de estrógeno são indubitáveis aí na fisiopatologia dos miomas, mas essa revisão aqui, o que ele fala? Que para você extrapolar para a clínica, para você fazer disso uso de medicações no dia a dia do ginecologista, há diversos estudos, múltiplos estudos, alguns observacionais, há alguns trials, mas os resultados são inconsistentes, isso é, alguns apontam numa direção, outros não dão tanta certeza de que aquela seria a mesma direção. Por exemplo,
existe o papel do estrógeno e da progesterona no crescimento dos miomas, porém, não se verifica aumento das lesões com o uso de anticoncepcionais hormonais, que seriam aí um hormônio exógeno que você está administrando para a paciente. E até tem um trial aqui que comparou Mirena com DIU de cobre, por exemplo, e que ele viu que o Mirena teve até um efeito protetor, aí, vamos dizer, no surgimento dos miomas. Outro estudo que mostrou que reduziu discretamente o volume dos miomas com o uso do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Então, a gente vai empregar isso um pouquinho na nossa abordagem clínica, mas ainda não tem como definir um tratamento único, de primeira linha, para a gente fazer a abordagem de todos os miomas universalmente. Essa questão do uso dos anticoncepcionais e de eles serem ou não uma contraindicação aí relativa ao uso em quem tem miomatose, surgiu principalmente desse estudo, que foi um estudo já de 1998, foi publicado na Fertility, mas com uma casuística enorme aqui, como vocês podem ver, quase 100 mil mulheres, e eles estavam, na verdade, tentando definir nesse estudo quais que eram os fatores de risco para o surgimento dos miomas. E eles avaliaram, entre outros, idade, paridade e uso de anticoncepcionais hormonais no geral. E eles realmente provaram, né, que tem uma associação inversa com a idade da menarca, que hoje a gente já sabe isso de uma maneira bem clara, uma associação inversa com a paridade, mas os anticoncepcionais orais, ele não conseguiu mostrar uma relação clara, mas teve um ponto da curva que tinha um período determinado de uso dos anticoncepcionais hormonais, onde houve aumento da incidência futura dos leiomiomas. E aí, por isso que por algum tempo se considerou que poderia ser uma contraindicação relativa usar anticoncepcionais hormonais em pacientes com leiomiomatose. Mas nenhum outro estudo validou isso, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, eles ainda são, tanto os combinados quanto os progestágenos isolados, pilares do tratamento clínico. Além disso, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais e os antifibrinolíticos, que eu não vou aqui me alongar muito porque eles são remédios para uso mais pontual, por exemplo, o uso que não pode ser prolongado, não pode ser superior a 5 a 7 dias, geralmente mais para tratamento do sintoma específico, por exemplo, o anti-inflamatório para dismenorreia ou o ácido tranexâmico para um sangramento agudo que você esteja querendo manejar, tá? Mas não um tratamento específico ou validado para os miomas em si. Anticoncepcionais hormonais combinados e progestágenos isolados, como eu falei, e, dentre esses, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, análogos e antagonistas de NRH, moduladores da progesterona, e mais algumas outras opções menos utilizadas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, em relação aos contraceptivos orais, os combinados, como eu falei, tirando aquele estudo que sugeriu um discreto aumento da incidência de miomas em usuários de longo prazo de combinados orais, não há evidência nenhuma que cause crescimento dos miomas e há evidência de que eles melhoram o sangramento, não necessariamente por um efeito em redução do volume dos miomas, mas sim por um efeito mais em nível endometrial. Assim como os progestágenos isolados. O que alguns estudos postulam é que talvez quando você está administrando um progestágeno sintético exógeno, né, ele faria um down regulation dos receptores de estrógeno e progesterona e por isso que você não teria necessariamente um incremento do volume com esse hormônio que você está administrando exogenamente. E também já está mais do que provado que eles reduzem sangramento. Isso seriam no mínimo um bom tratamento sintomático. E em relação especificamente ao sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, também há muitos estudos verificando a sua eficácia no tratamento clínico dos leiomiomas. É um sistema que libera aí cerca de 20 a 25 microgramas de levonorgestrel ao dia e ele tem uma redução global de 90% do sangramento dessa paciente. Então, é um tratamento que a gente pode considerar como sendo altamente eficaz. A redução ou não do volume dos miomas, como eu já falei, é controversa e você teria só que avaliar uma contraindicação aí se houver distorção da cavidade por esse mioma. Mas nesse caso, na maioria das vezes, você vai ter optado previamente por uma ressecção esteroscópica desse mioma e aí você pode associar o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ao seu tratamento. Em relação aos análogos de GNRH, eu acho que é o que pode dar um pouquinho mais de dúvida, né? Então, os análogos de GNRH são medicações, como o próprio nome diz, análogos à molécula do GNRH, que é o hormônio
liberador de gonadotrofinas, tá? Essa medicação, ela se liga aí nos receptores hipofisários, fazendo, nesse caso, um efeito como se fosse um efeito agonista, inicialmente com a liberação das gonadotrofinas armazenadas na hipófise. Por isso você tem o chamado flare-up inicial, mas em seguida ele vai fazer uma dessensibilização desses receptores e vai manter o eixo hipotálamo-hipófise ovariano bloqueado. Isso é, você vai induzir uma menopausa iatrogênica, mas ela é transitória. Se você retirar a medicação, a paciente voltará, nos próximos meses, aí, a apresentar o funcionamento normal do eixo. Além desse efeito de um bloqueio hormonal, então, a gente também sabe que os análogos de NRH eles têm um efeito sobre apoptose e angiogênese. Então, seria uma outra via pela qual eles poderiam fazer um efeito em cima dos leiomiomas. Isso é, reduzindo o volume dos leiomiomas. E isso já é bem estabelecido também. Com isso, ele reduz significativamente o volume de sangramento e permite a paciente recuperar os seus níveis hematimétricos. Pelo FDA, o aprovado é a leuprorelina de 3,75 mg. E o uso seria 3 até 6 meses. Por que a gente não extrapola esse uso por mais de 6 meses? Como eu já falei, ele vai induzir uma menopausa iatrogênica. E aí, com isso, todos os efeitos colaterais associados a essa menopausa e com uma redução significativa de massa óssea comprovada no decorrer do uso do tratamento. Você pode lançar mão de uma add-back terapia, que seria associar uma terapia de reposição hormonal a essa paciente a qual você induziu menopausa, mas, evidentemente, não vai ser possível fazer disso um tratamento de longo prazo. Então, qual que é a indicação aí formal dos análogos de NRH? Vai ser no uso pré-operatório. Isso é, você precisa usar o análogo de NRH como parte de um planejamento terapêutico maior. Você vai usá-lo para reduzir o sintoma da paciente, reduzir a perda sanguínea, permitir que ela recupere a anemia, que você leve ela para a mesa cirúrgica numa condição melhor. E, às vezes, ele pode mudar a sua via cirúrgica. Uma esterectomia abdominal, viabilizar uma via vaginal ou permitir um tratamento mais conservador em relação ao útero, permitir também uma intervenção mais minimamente invasiva. Tá? O que se questiona? Se ele aumentaria a recorrência dos miomas. Por quê? Porque a partir do momento que você faz o uso do análogo do GNRH, depois no intraoperatório, vamos supor, se você for fazer uma miomectomia, talvez você não detecte lesões menores que evoluíram aí até 60%, 70% do seu volume com o uso da medicação. Mas não que, de fato, ele faça a recorrência. Tá? E também se questiona se ele pioraria um pouco o plano cirúrgico ali, principalmente da miomectomia laparoscópica ou laparotômica. Mas, em contrapartida, ele reduz o sangramento intraoperatório também. Então, quais que são as opções? Em nosso meio aqui a gente tem, principalmente, a leuprorelina intramuscular, de depósito 3,75 ao mês ou 11,25 trimestral. Buserelina e nafarelina, que a gente não tem um amplo uso, mas que são opções intranasais. Zoladex, que é a gozerelina, numa opção subcutânea, com 3,6 ao mês ou 10,8 a cada 3 meses. E já os antagonistas do GNRH são também um pouco menos usados. Eles fazem o mesmo bloqueio sobre o receptor de GNRH, mas eles têm, como o próprio nome diz, um efeito puramente antagonista. Então, eles vão bloquear o eixo sem fazer aquele efeito flare-up inicial. Tá? Pelo FDA, são aprovados a Barelix, Cetrorelix e Ganirelix, e o Elagolix em fase final de estudo, que seria uma nova opção. Reduzem até 50% do volume mioma, mas eles têm uma meia-vida curta, não há opções de depósito, ainda são caros e têm um pouco menos de disponibilidade. Então, ainda não ganharam aí o espaço e provavelmente nem vão ganhar que os análogos têm atualmente. E os moduladores seletivos de receptores de progesterona. Então, como eu falei lá na fisiopatologia, a progesterona tem um papel central aí na fisiopatologia dos miomas, então não poderia deixar de ser uma opção terapêutica que vem se tentando buscar. O mifepristone, ele é um modulador seletivo com efeito antagonista da progesterona. Então, ele também pode ser denominado um antiprogestagênico, tá? Os estudos variam aí numa redução de 26% até 74% do volume do mioma, com uma redução, como vocês podem ver, significativa de mais de 60% do sangramento global, tá? Mas, como até agora nenhum é perfeito, né, senão a gente teria um só para usar, tem efeitos colaterais que às vezes podem ser proibitivos. Tem elevação de transaminases e também tem a questão de que, como eles são antagonistas da progesterona, eles vão fazer isso também
em nível endometrial e vão causar uma hiperplasia endometrial. Não necessariamente isso será uma lesão pré-neoplásica, mas o endométrio fica hiperplásico no decorrer do uso da medicação. São necessários ainda mais estudos para a gente validar melhor essa droga. E o ulipristal, ou acetato de ulipristal, que causa uma redução aí documentada um pouco menor do volume dos miomas, mas já é bem estabelecido que melhora sintomas e melhora a qualidade de vida relatada pelas pacientes. Mas o que os trials mostraram? Ele é não inferior ao análogo do GNRH, isso é, não há uma superioridade. Ele tem um início de ação mais rápido, mas ele tem menos efeitos colaterais, mas também não vai ser permitido o seu uso a longo prazo por conta dos efeitos que a gente citou já anteriormente, e ainda faltam dados consistentes, não há dados até o momento que mostrem sua superioridade em relação às outras ferramentas terapêuticas. Outras opções, danazol, que é um derivado da 17-alfa-etiniltestosterona, ele inibe a esteroidogênese por feedback interferindo no eixo hipotálamo-hipófise ovariano, não tem estudos randomizados específicos para miomas, e ele tem efeitos colaterais androgênicos, que são de grande desconforto para os pacientes. Os inibidores de aromatase, que o que se sabe é que existe uma concentração maior de aromatase em nível do tecido miomatoso, então eles teriam um efeito teórico, mas seu uso também vai ser limitado pela redução da massa óssea e ele é off-label e não é validado para uso em leimiomas. A gestrinona também é um esteroide que tem propriedades antiestrogênicas e antiprogestagênicas com efeitos colaterais androgênicos, então não há trials randomizados controlados para uso específico em mioma. Os moduladores seletivos de receptores de estrógeno, que seria uma outra linha, assim como os receptores de progesterona, no qual o haloxifeno seria aí uma opção, visto que ele tem efeitos predominantemente antagonistas no tecido uterino, mas os dados ainda são conflitantes e não há dados para recomendar o seu uso para leiomiomas, e até outros mecanismos que estão se tentando buscar que não são necessariamente vias hormonais, como, por exemplo, o análogo da somatostatina, lanreotide, que ele reduziria a secreção do hormônio do crescimento, mas tem uma casuística muito pequena italiana só que tentou verificar o uso dessa medicação para miomas, e a maior preocupação que eles tiveram, na verdade, foi o desenvolvimento de cardiopatias pelas pacientes, já que a gente sabe que pacientes que nascem com deficiência de GH desenvolvem geralmente cardiopatias graves. Então, só para resumir, no geral, o que eu falei, dentre as nossas opções, o que os guidelines falam. Então, esse guideline do American College, ele fala que, terapia hormonal será que causar algum incremento no volume dos miomas? Como eu falei, aparentemente não. E não tem, até onde a gente sabe, um impacto sobre sintomas que seja negativo. Portanto, essa opção terapêutica não deve ser negada a pacientes que precisem dessa terapia, e isso também ampliando um pouquinho para a terapia de reposição hormonal na menopausa. Tá? Então, anti-inflamatório não esteroidal reduz dismenorreia, mas não tem efeito estudo em mioma especificamente. Combinação de estrógeno com progesterona, combinados orais, injetáveis mensais, tem controle de sintomas e não há evidências de que estimulem o crescimento dos miomas. O progestágeno isolado, como a gente já acho que discorreu bastante aqui, efeito indeterminado sobre o tamanho do volume, sobre o volume dos miomas, mas com uma boa melhora clínica, principalmente o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Alguns estudos mostram talvez uma tendência um pouco maior de expulsão do sistema intrauterino, mas que não é um dado que vai te fazer contraindicar isso para essas pacientes. O análogo de NRH, então, uma redução de até 65% do volume nos primeiros 3 meses de uso. Como eu já falei, o uso é transitório devido aos efeitos colaterais, então vai ser principalmente em contexto de pré-operatório. Os moduladores de progesterona também reduzem volume significativamente, comparável, porém, ao análogo de NRH, não há dados de superioridade, bom controle de sintomas e os problemas da hiperplasia endometrial, alterações de transaminases e sua disponibilidade, que ainda não é disponível em nosso meio. Essa outra revisão do Donês também fala a mesma coisa, é uma revisão de 2016, análogo de NRH.
efeitos indubitáveis de benefícios pré-operatórios em melhorar a anemia, reduzir o volume dos miomas, permitir um tratamento mais conservador e minimamente invasivo. E na esteroscopia ainda ele cita que melhora a visibilidade pela atrofia endometrial e reduz o intravasamento durante a esteroscopia cirúrgica. Inibidores de aromatase, não há evidência ainda para recomendar seu uso para miomas. E aqui ele cita, diferente da outra revisão, o ulipristal como modulador de progesterona, e ele inclusive enfatiza que esses efeitos sobre o endométrio provavelmente são reversíveis. Como você vai fazer o uso por um período limitado, isso não vai se refletir no aumento de lesões neoplásicas e pré-neoplásicas necessariamente. Então, concluindo, tratar-se sintomas, análogo de NRH, principal uso é pré-operatório, pilares aí do tratamento clínico mais de longo prazo, combinados hormonais ou progestagênios isolados por suas diferentes vias, inclusive o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, são medicamentos acessíveis. Obviamente que a gente vai ter que avaliar os critérios de elegibilidade da paciente, se ela quer algum outro benefício associado aí com o tratamento. Não há comprovação na alteração do volume dos miomas, e aí principalmente não há comprovação de que faça aumentar o volume dos miomas. Só atenção para distorções da cavidade antes de inserir um sistema intrauterino. E principalmente individualizar idade, sintomas, tamanho dos miomas e número dos miomas, localização e se ela tem prole definida ou não. Obrigada. Perguntas para a Júlia? Muito obrigado, Júlia, pela apresentação. Romero. Eu ia só fazer um comentário, porque desde que a gente estuda mioma, sempre vem esse problema, né? A gente vem falando que o sangramento, por exemplo, o mioma é a causa do sangramento, mas a gente nunca sabe, na verdade, se realmente é isso. E todas as terapias que a Júlia apresentou, que já foram desenvolvidas ao longo do tempo, vejo que elas sempre atuam sobre o endométrio também. Não há nenhuma aí que não atua sobre o endométrio. Todas, inclusive a cirúrgica, né? Ou a esterectomia, ou mesmo quando você faz a miomectomia, você sempre promove um processo inflamatório, etc. Tem uma carência na literatura de dado, por exemplo, de o que acontece com o sangramento depois de uma miomectomia intramural, por exemplo. Você não tem essa informação. Essa informação é difícil. Ela não existe. Você não consegue levantar isso. E já existem dados mostrando que talvez o mioma ele seja mais um evento associado a um endométrio mal respondedor. Um endométrio, entre aspas, inadequado. E o mioma seja só um elemento clínico que aparece lá como um marcador de um endométrio inadequado. Né? Como uma alteração de transição mioepitelial e assim por diante. E que, na verdade, o problema do sangramento ou mesmo da implantação não necessariamente é o mioma, mas talvez a origem seja no endométrio. Por isso que talvez eu acho que, do ponto de vista do tratamento, isso vai progredir ainda e a gente vai demorar um pouco para ter resposta do qual o melhor tratamento. Porque hoje a gente trata o endométrio. Será que é o endométrio ou o mioma? A gente bota a aula como mioma, né? Tratamento de mioma. Mas será que eu estou tratando o mioma ou será que eu estou tratando ou tapeando o endométrio? Né? Sim, exatamente. Porque a lesão mesmo do mioma, nem sempre você trata. Às vezes, de reduzindo o volume do mioma não está associado à diminuição do sangramento. Né? Então, talvez vai ter coisas diferentes mais para frente ainda. Serviço aqui, qual progestágio que vocês estão tendo preferência? Assim? Primeira, segunda opção? Aqui no serviço, a gente tem uma questão que eu acho que é crucial, que é a acessibilidade da paciente. Então, o acetato de medroxiprogesterona, a gente sabe que ele é o que mais induz a amenorreia global, não necessariamente para mioma. Então, a gente lança a mão muitas vezes dele pela acessibilidade e disponibilidade, 150 de depósito trimestral. E o desogestrel, quando a paciente prefere a via oral, ou às vezes já experimentou de depósito e não teve uma boa adaptação, e se ela tem disponibilidade e acessibilidade para comprar. O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, como você também sabe, a acessibilidade aqui oscila, né? Então,
quando a gente tem, se é uma paciente elegível, a gente tem visto bom resultado. Então, assim, aí mais para manejo agudo, assim, mas para tratamento a longo prazo são essas opções que a gente tem usado mais. Na realidade, o leiomioma, para a gente entendê-lo e resolver essa questão de uma forma, se a gente acha que pode resolver, nós vamos ter que voltar aos bancos de pesquisa. Na realidade, eu estou te falando isso porque no passado, já te contando essa história aí, na criação do ambulatório de cirurgia, nos modos que ele é hoje, o Nogueira foi testemunha disso, nós somos aqui na sala, talvez, os mais antigos, o leiomioma, eu estudei muito o leiomioma, não pelo aspecto cirúrgico, mas pelo aspecto reprodutivo. E na gênese do leiomioma, nós temos, na mesma gênese, nós temos defeitos do endométrio, que são clones celulares, inicialmente, né, que eles são alterados e induzindo alterações enzimáticas, que por última análise vão metabolizar muito mal perifericamente esses hormônios, e isso gera um desbalanço. E cada célula com a sua potencialidade vai dar o desvio que ela tiver de potencialidade. O leiomiócito, ele dá leiomioma, e o endométrio, quando chegar no tempo dele trabalhar, ele vai também trabalhar de uma forma anormal. Distúrbio menstrual para mim continua sendo, para entender, um dos maiores desafios. Eu separar um distúrbio menstrual da presença do leiomioma. Porque a nossa tendência é buscar algo físico para explicar. Mas atrás, debaixo dessa ponte, está passando muita água que nós não sabemos exatamente o que passa. E para coroar isso tudo que eu estou falando, esses clones celulares alterados, com resposta hormonal alterada, vejam como é o tratamento hoje. Progesterona é talvez o mais utilizado, que é o mais acessível, né? É a medicação japonesa, Oketen, né? E realmente essa. Mas também tem o tratamento, pode ser feito com antiprogesterona. Então, quer dizer, mostra que nós estamos, de uma maneira global, nós estamos ainda apalpando a situação. E o que nós precisamos é pegar e fazer um estudo para entender mesmo a fisiopatologia. Anti-inflamatório, dá anti-inflamatório, que nós sabemos dos efeitos do anti-inflamatório, mas depois você dá inibidor você dá indutor da inflamação. Então, é bastante complicado, né? E se nós não tivermos essa disposição, nós somos muito clínicos, né? Mas quem estuda e pesquisa isso na base, ainda deve uma resposta adequada. Porque não é possível que nós estejamos hoje aí numa evolução tamanha da medicina e nós continuamos com as mesmas alternativas terapêuticas que nós tínhamos há 20 anos atrás. O que mudou foi, dentro da linha terapêutica, um produto novo. Mas fisiopatologia que fundamente o meu tratamento novo não tem. São os mesmos. Então, para vocês mais jovens, esse apelo. Se continuarem daqui para frente nessa mesma linha de testar o que é oferecido, vai ser você amanhã vai estar aqui falando o mesmo que eu estou te falando hoje. Então tem que ter essa disposição empática de voltar para os bancos e fazer esse entendimento para que você possa, para que nós possamos, né, falar para os nossos pacientes, acontece isso, o tratamento melhor é este e este. Eu imagino que a gênese é uma só. Nós só não descobrimos a gênese, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente está engatinhando ainda e a paciente sangra, a gente faz ultrassom, tem um mioma, a gente fala, bom, então é o mioma que está causando isso, mas não tem como a gente saber mesmo. Alguma questão mais para a Júlia?
Muito obrigado, Júlia, Obrigada. pela excelente apresentação.